Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Hoje teremos uma convidada muito especial. Mas antes, vamos comentar uma imagem um pouco curiosa. Vamos lá. Pois é, a noite está só começando, ainda vão dizer que foi sorte. E isso foi postado, acredite se quiser. Mas o que é mais interessante são os comentários feitos pelos internautas, né? Olha lá. Tá facinho, nem precisa isolar. Realmente, tá bem facinho, pelo jeito, né? Sorte de ninguém, azar do paciente. Eu vou até a cor azul ou preta porque gosto delas. Que critério para fazer ainda, né? Com essa gengiva super saudável, a saliva já ajuda na irrigação. Meu Deus do céu. Pode passar lá. Corre que é cilada, Bino. Essa poucos vão entender, né? Eu acho. É uma cilada, Bino. E a luva sobrando nos dedos. O que me faz pensar na pessoa que se incomodou com a luva e não com as limas, mas tudo bem. Mais canal que o YouTube. Ok. Tem mais canal que a Sky. Realmente, às vezes, parece que faz lembrar TV a cabo. Lembra quando tinha um monte de cabo que você ia conectando atrás da TV? Parecia aquilo ali, ó. Que tristeza, meu Deus do céu. Que tristeza. Bom, mas chega de besteira, né? Vamos chamar a nossa convidada de hoje, Nicole Baumeier. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Anamnésia Show, é uma honra tê-la aqui com a gente hoje. E eu acho que vai ser muito interessante para algumas pessoas que, vamos falar aqui sem preconceito, sem nada, porque é um assunto, vamos dizer assim, novo dentro da odontologia, que eu acho que você concorda comigo que tem bastante preconceito ainda. É novo, é polêmico, tem muito mito, então tem bastante coisa para ser debatida, né? Para a gente conversar. Ainda tem muita coisa para ser estudada, mas na odontologia está chegando e é muito promissor, né? Tudo que pode ser feito, né? Com esses tratamentos, com a cannabis, com a maconha, né? Legal, então já sabendo aí do nosso assunto, né? Vamos para as nossas perguntas. De que forma a odontologia te levou a se interessar por essa área dos medicamentos à base de cannabis? Então, eu acho que essa pergunta muita gente tem interesse, porque, na verdade, foi uma consequência do que a pandemia nos trouxe, né? Os pacientes me procuravam com dor e, quando chegava lá no consultório, não era canal, né? Eu fazia todos os testes, fazia percussão, palpação, teste térmico, fazia radiografia e nada indicava que era canal. E com a pandemia, isso aumentou. Então, eu sabia que era DTM, né, que era alguma disfunção temporomandibular, mas não era minha área. Né? Eu tô há mais de 10 anos, porque eu estava mais de 10 anos só estudando sobre canal. Né? Minha especialidade é essa, meu mestrado Logo, é esse. cannabis. Logo, cannabis. canal cannabis. Eu estava ali na dúvida. E daí, quando chegava lá no consultório, não era, e eu queria achar uma alternativa para ajudar esses pacientes, né? Ainda mais que muita gente chegava ansioso, né? Chegavam com dor, chegavam com outras queixas, e era tudo em consequência do momento que a gente estava vivendo. Na verdade, foi um alerta, né? Até para a gente olhar um pouco mais para a área da DTM, né? E das dores na face, que não são de origem odontogênica. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei. A partir daí, eu comecei a estudar alternativas para tratar. Ainda não estava no momento de fazer uma nova especialização
relacionada, por exemplo, à DTM, né, que eu acho que tem que ir bem a fundo. Mas aí eu fui estudando e também a minha ansiedade, né, como paciente também, né, eu tenho muita ansiedade, eu já falo até às vezes em aula, né, que a gente não pode esconder que tem essas coisas, isso não pode ser mais escondido, né, a gente tem que trabalhar com a ansiedade do paciente no consultório também, porque nós somos um gatilho para o paciente, né? Tem a síndrome do jaleco branco, os pacientes já chegam muito ansiosos, então, além da dor, também tratar um pouco da ansiedade. E eu comecei a estudar no Canadá, minha prima estava morando lá, o marido dela já era meu paciente, começou a fazer o uso, o Canadá foi um dos primeiros lugares a liberar o uso terapêutico, né, da cannabis, e ela falou, Ani, vou começar a fazer o uso do óleo, porque eu também estou muito ansiosa. Daí eu falei, vamos vendo o que vai acontecendo. E ela teve ótimos resultados, o marido dela também. A partir do momento que pôde ser importado para o Brasil, né, as coisas foram crescendo, eu decidi fazer uma especialização, né, uma imersão na área, uma pós na área, e estou completamente apaixonada, né? Dor, assim, tratar as queixas do paciente sempre foi o meu alvo, né? E saber que eu posso contribuir de outras formas também, não só ali no canal, porque canal ninguém gosta, né? Agora, o tratamento com óleo, o pessoal tá mais interessado. Tá bem mais interessado. Então, pode-se dizer que na odontologia, você acha que a aplicabilidade desses medicamentos pode ser mais voltado à ansiedade, a alguma coisa nesse sentido do paciente? Também. Né? Então, a gente pode aplicar com a ansiedade, a gente pode aplicar nos pacientes que têm a SABC, né? É a síndrome da ardência bucal, pacientes com, além da dor, né, das disfunções temporomandibulares, que eu acho que hoje em dia é o maior foco que tem sido tratado, os estudos têm saído da parte de dor, porque a medicina já tratava essa dor, né? E agora os resultados têm saído. Por exemplo, na periodontia existem enxaguantes bucais à base de CBD, né? A gente tem que pensar que é diferente o óleo da semente e o óleo da flor, né? São duas coisas diferentes. O da semente é muito usado na área de cosmético e o da flor ele é usado para tratamento, porque é na flor que a gente encontra as propriedades mesmo da cannabis que nos interessam, né? Que são os canabinoides. Legal. E, assim, o acesso para os pacientes, por exemplo, quando você vai receitar um desses medicamentos, como é que é esse acesso? Porque, ao meu ver, acho que não é uma coisa tão simples a se encontrar hoje disponível no mercado, né? Na verdade, quando eu cheguei na área, né, eu estava estudando, eu falei, deve ser difícil. E é mais fácil do que a gente pensa, porque são 3 formas que a gente pode ter, adquirir o medicamento. O dentista pode fazer a prescrição com receita azul, e daí ele retira na farmácia, né, mas o problema da receita azul, você tem que entrar com pedido na prefeitura. Não é problema, né? Mas demanda um pouco mais. É mais burocrático. Isso, mais burocrático. Tem as associações, né? Que são então existem várias associações que produzem já o óleo. Então você pode se cadastrar nessas associações e também comprar. Ou então, um dos jeitos mais fáceis que tem é fazer a importação, né? Fácil assim. O próprio cirurgião dentista prescreve com receita branca mesmo. E entra no site da Anvisa, o paciente entra no site da Anvisa, faz o cadastro dele, anexa a receita que o profissional prescreveu e chega na porta da casa dele. Então, assim, acaba sendo mais fácil, né, se ele tem a indicação, claro, né, tem que ter indicação, tem que ter tudo isso, mas é muito simples assim o processo, né? Daí a Anvisa aprova e chega na porta da casa do paciente. Interessante saber disso, porque eu acho que para todo mundo que está ouvindo isso pela primeira vez, né, eu acho que pensa a mesma coisa que eu, que deve ser difícil e tal, tanto por conta, eu acho, do preconceito com o princípio ativo, vamos dizer assim, mas
interessante saber disso, mas a questão da aceitabilidade dos pacientes, como é? Isso também foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, né? Os pacientes, eles estão muito abertos para o tratamento. Inclusive, existem pacientes que me procuram tendo interesse no tratamento para outras doenças, e dependendo, eu falo, olha, esse tipo você tem que tratar com um médico, né? Esse tipo de doença tem que tratar com um médico. Mas daí, mas meu médico falou para eu nem tocar no assunto. Então, assim, os pacientes estão muito mais abertos para o tratamento do que até os médicos, sabe? Então, eu não estou tendo problema nesse sentido, a aceitação está sendo muito boa, todo mundo tem curiosidade, né? O princípio, quando a gente fala maconha, cannabis, cânhamo, é tudo da mesma planta, né? Que é a Cannabis sativa, o nome científico dela. Então, dependendo da parte que você vai pegar dela, se são as fibras, se é a raiz, se é a flor, ou são as sementes, você vai usar para um determinado tipo, né? Só que as pessoas têm medo, às vezes, até de falar maconha, porque até a mídia, né, se vai falar assim, o tratamento com cannabis. Então, é medicinal, né? Agora, se quer falar, foi preso um caminhão com 500 quilos de maconha. Então, a maconha, ela é ainda utilizada como um termo pejorativo, né? E Que, na verdade, não é. Não um sinônimo. É um sinônimo. Você sabe que cannabis, a origem, tem muito preconceito, né, com esse tema. E já na palavra, no termo e como você usa, também já vem um preconceito. Porque cannabis vem do grego, né? Então, se vem do grego, europeu, não temos preconceito. E maconha vem de um termo da África. Né? Então, você já vê ali o preconceito, né? Os paradigmas que a gente tem que acabar quebrando. E isso tem que ser exposto, tem que ser falado. Agora, eu acho muito legal que está todo mundo falando, está um tema em alta, porque as pessoas estão perdendo o preconceito, estão vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças, que tem resultados tanto em adulto quanto em crianças. Então, as pessoas estão muito abertas, assim, sabe, com os resultados que estão aparecendo. Claro, tem gente que não quer nem tocar no assunto, mas as pessoas me perguntam, e para o câncer, eu vi que já é utilizado, né, em cuidados paliativos. Então, todo mundo tem uma indicação, né? Mas não é só ela, né? A gente precisa fazer outras coisas, investigar bem o que o paciente tem. Então... eu acho que talvez esse preconceito que ainda tenha por parte da população, eu acho que é muito aquilo que você disse em relação à mídia, né? De fazer certo terrorismo em cima da palavra, né? Da maconha. Que daí você vai e associa cannabis e tal, e daí a pessoa pergunta, maconha? Né? Fala um baixinho, né? Fala mais, maconha. Mas vem cá, é maconha? Né? Daí você vai falar para o teu paciente que ele vai ficar assustado, talvez ainda não sabendo o resultado que aquilo traz, mas com aquele preconceito gerado por esse terrorismo, vamos dizer assim, em cima da mídia. Foi feito, não só a mídia, né, mas assim, já tem diversos artigos que mostram que foi tudo um processo político. Né, foi tudo por interesse político e econômico que começou essa criminalização da maconha. Né? Não tem nada que indique que, por exemplo, maconha vicia. O THC, que é o composto da cannabis, é o composto que vicia. Mas assim, a gente usa nos tratamentos, às vezes, em doses tão baixas que não tem como viciar. Eu li um artigo que falava que você precisava de 280 mil gramas de THC para você ter overdose. Isso dá 280 quilos de THC. Impossível. Até lá você está dormindo, você está fazendo qualquer outra coisa, está muito lesado para fazer qualquer coisa. Então, não já dá. Já nem lembrou se está no 250 ou se está no 200? Está 2 ou 3. Não tem como. Aqui no Brasil, para a gente fazer importação, o máximo que é permitido são 0,3 gramas. Quer dizer, é 0,3%, 2 a 3%
de THC no produto. Então, assim, você não vai ter uma overdose com 0,3% de um produto todo, né? Não vai ter uma overdose da maconha. Você pode pegar o vidrinho, virar, que você vai dormir. Você não, né? Uhum. Claro, o THC tem alguns não é um problema, né? Mas assim, ele é o psicoativo, é o psicotrópico da planta, né? Então, se para pacientes que têm esquizofrenia, ou grau de esquizofrenia, bipolaridade, não é indicado fazer uso do THC. Então, a gente vai fazer uma manipulação sem o broad spectrum, né? Que é sem o THC, não é o full spectrum. Full spectrum são todas as propriedades da planta. E o broad, a gente normalmente retira o THC e tem também o isolado de CBD, né? Normalmente é o CBD. Mas dá para fazer isolado de THC também. Depende o que você quer tratar no paciente, né? E tudo é muito associado. A gente conversa muito com médicos, conversa muito com psiquiatra, psicólogo, porque tem uma Multidisciplinaridade, isso, né? Isso. Eu acho que é isso que é importante salientar também para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas ainda tem também um receio, que não é nada assim que não tenha estudos, né? Não é nada que a gente não vá receitar que não tenha comprovação, que não vá funcionar realmente, né? Essa parte de falar que não tem estudos já não bate mais, né? As pessoas falam, o que não tem estudo que as pessoas confundem é com o delta 8, o THC é o delta 8, né? Que esse é fabricado em laboratório. Mas com o delta 9, o CBD, e na verdade assim, o que a gente mais usa é o CBD, né? As pessoas ficam mais THC porque ele é psicoativo, né? É alucinação, ele que traz a paranoia, né? As pessoas têm medo disso. A gente, inclusive, na anamnese pergunta: você já teve contato com maconha antes? Como que foi? Né? Você desenvolveu alguma paranoia? Você desenvolveu ou você curtiu, né? Ficou bem? Então você não é sensível. Existem sim as pessoas que são mais sensíveis ao THC e o tratamento é tirar o THC, né? E para você, por exemplo, receitar esses medicamentos, precisa de uma habilitação, alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente precisa saber o que a gente está receitando, né? Então, assim, a gente não precisa de uma especialidade. Por exemplo, a gente precisa de uma especialidade para receitar opioides, né? A gente já faz ali na faculdade e nós, como cirurgiões dentistas, nós somos aptos a prescrever qualquer medicação. Inclusive, a gente prescreve tarja preta, né? A gente prescreve Rivotril, prescreve outros. Então, não precisa de um alvará, né, para prescrever, mas você precisa do conhecimento. Não, quando eu cheguei ali, eu percebi que não é simplesmente toma um paracetamol 750 miligramas, né, 3 vezes por dia que vai passar tua dor. Não, cada paciente vai reagir de uma forma. Né? Cada paciente tem sua dose, cada paciente tem sua concentração, tem paciente que vai tomar 3 gotas de manhã, 3 à noite, tem paciente que vai tomar 10 de manhã, 10 à noite. E são vários tipos, assim, né? São várias formulações, porque cada um tem um sistema diferente, que é o sistema endocannabinoide. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, às vezes eu sou mais estressada que você, eu vou tomar mais gotas que você, porque o estresse faz a degradação, né, de anandamida, 2-AG, que são os canabinoides que nós produzimos, né, que os mamíferos em geral, não só o ser humano, mas os mamíferos em geral têm esse sistema endocannabinoide, que é o que promove a homeostase, né, o equilíbrio no organismo. Então, a gente vai procurar qual é o equilíbrio que a gente precisa de cada paciente, né? E cada um tem sua dose. Eu acho que para nós acadêmicos aí do último ano, eles vão concordar comigo. Para a semana do TCC, acho que nós precisaríamos de muitas gotas. Aposto que quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Mas já falando em gotas, quais são as vias de administração desses medicamentos? Então,
Tem bastante, existem vários tipos, né? Tem a vaporizada, né, que é fumar, mas o ideal é que seja feito com um vapor, porque ali você tem a temperatura correta, né? Que depende da temperatura que você vai queimar a flor, você vai formar um canabinoide, né, diferente. Então, por exemplo, você queima muito, vai tirar o CBN. Então, depende da temperatura. Mas ele é o que age mais rápido, de 1 a 3 minutos. Outra forma é sublingual, né, que é muito utilizada, que é o óleo. Existem também gummies, né, que são balinhas, né, que o THC ou o CBD, que os canabinoides estão dentro. Tem também o supositório, né, que também pacientes que estão... Porque a gente fica pensando em nós, pacientes, que não, né, assim, visivelmente não temos nenhum problema, nenhuma enfermidade maior, mas existem pacientes que são acamados, né, ou que estão entubados, então precisam de outra via de administração. A paciente tem epilepsia, né, não consegue ali tomar, tem outras vias de administração. Tem também tem epidérmico, né, também com os adesivos. Isso também alguns cremes que você pode passar direto na ATM ou na região que você está com dor, né? Eu falo na ATM porque é a nossa área, mas nas articulações, em músculos. Então, tem algumas vias de administração aí. A questão do supositório é interessante, né? Até lembrei de uma historinha, que uma vez, não sei se você já ouviu, o médico foi receitar supositório para o paciente lá, aí ele, o senhor vai usar e tal, vai inserir no canal retal. Aí ele, pois não, doutor, canal retal. Onde fica o canal retal? Aí ele, o senhor coloca no reto. Aí ele, sim, no reto. Claro. Aqui fica... Aonde fica o reto? O senhor coloca no ânus, senhor. O senhor coloca no ânus. Sim, claro. Agora no ânus. Que com certeza deve ficar em algum lugar por aí. Daí o médico foi e falou, o senhor enfia no... E falou, né? Aí ele, o doutor aborreceu-se comigo? Né? Então, é uma historinha engraçada. Ficou chateado. Mas é uma historinha aí que eu lembrei agora, que a gente vai entrar no nosso quadro chamado Pérolas da Odonto. Tem algumas. Vamos lá. Comecei o isolamento, rasgou o lençol. Na endo deve ser pior ainda, né? Que eu acho que na dentística. Não, é muito pior, né? Porque a gente tem que fazer com isolamento, né? Então rasgou, né? A gente acho que chega uma hora na endodontia que você nem fica mais menos um, menos vem um, de novo. Assim, eu acho engraçado porque os alunos têm pavor do isolamento, né? A parte que eles mais odeiam é o isolamento, né? Mas é tão necessário, principalmente na endodontia, não tem o que fazer. Rasgou, engole o choro e vai, né? Invocação do mal 2 dá medo. Agora, aquela imagem ali, mas já experimentaram revelar um raio-x e ver isso? E o pior é quando chega já obturado, assim, né? É pior ainda. É pior, realmente. Né? Chega lá fazer um Cannabis mata a dor, opioides matam pessoas. Aí é uma reflexão, não é nenhuma pérola, eu acho. Hoje mesmo eu estou fazendo uma pós de uma universidade lá de Oakland, da Califórnia, e você acredita que os opioides, eles nos últimos anos mataram 5 vezes mais? Cresceu 5 vezes a morte por opioides. Imagina, né? Então, a cannabis não mata, né? A dose letal dela, que nem eu falei, 280 quilos. Não dá, é meio né? difícil. O opioide, você pega ali uma caixinha de tarja preta, ele já era, né? Procurando o quarto canal na radiografia. E vamos falar, haja radiografia, né?
Haja radiografia. Na verdade, assim, o quarto canal é bem difícil. Eu aconselharia uma tomografia, né? Para daí não fica ali gastando o Botox. Vamos para a próxima. Ih, você vai ter que dar um zoom. Vamos lá. Problems, stress, pain. Então, problemas, estresse e esse é a dor. bonitinho. E o CBD abraçando Não eles, é um né? abraço. E é assim mesmo, assim, porque é tão legal estudar sobre a cannabis, porque é tanta coisa que vai caindo por terra e são tantas coisas assim que podem ser solucionadas com a cannabis, que é natural, é uma planta, né? Por um erro, né? Por um preconceito bobo, um racismo, uma xenofobia, ele foi classificado como uma droga, né? E ele, na verdade, tem que ser classificado como uma planta medicinal. Simples assim. Assim como eu falei, até gerou uma polêmica, assim como a gente tem as plantinhas de boldo, camomila, né? A gente deveria ter também um vasinho ali com a cannabis que você precisa e usar isso. Isso deveria ser natural, né? Ninguém toma quilos de boldo. Então... mas sempre tem aquela avó que fala, faz um chazinho de boldo, mistura não sei que florzinha, que florzinha, e daí no fim... E relaxa. Simples. É isso aí. E se você for pensar assim, em consequências também das coisas que a gente usa natural, né? Dizem que a mulher, quando está grávida, ela não pode tomar nada com canela, né? Porque a canela é abortiva. Então, né? Cadê 2 pesos, 2 medidas? Né? Tem que rever, né? Eu acho que o Brasil está no caminho certo agora. O Brasil ele segue muito os Estados Unidos, né? Então, como os Estados Unidos têm agido, eu acho que a gente também, a tendência é que seja liberado, principalmente, né? O meu interesse, na verdade, é na terapia, né? No tratamento com a cannabis. O uso adulto, você é adulto, você faz o que você quiser, né? Não é aquilo. Deixa eu informar uma coisa, né? Não está proibido. Quem quer usa. E não é só a cannabis, e drogas muito mais pesadas do que a cannabis. Mas eu falo que eu fico focando na terapia canabinoides, porque senão fica um assunto muito polêmico, né? A gente não tem que evitar. Infelizmente a gente tem que ir subindo degraus, né? Esses dias eu fiz o meu irmão, ele dá aula também. Ele é ortodontista, dá cursos e fala de alinhadores. E também ele fez um curso de PowerPoint. E daí no curso ele falou assim, evite temas polêmicos. Aí eu falei, pois é, eu escolhi de maconha. Eu acho que eu não posso seguir esse teu curso. Teu curso, tua dica. Na endodontia, tem indicação de algum medicamento canabinoide? Então, saiu uma pesquisa, acho que foi em 2020, que o óleo ele está sendo muito promissor como curativo endodôntico, né? Então, porque ele ajuda na parte inflamatória mesmo, né? Então, como substituto, né? Ou como uma alternativa para medicação intracanal mesmo, né? Então, é o que os estudos têm mostrado, né? Saiu esse estudo in vitro. Os estudos, como eu falei para você, né? Os estudos na área da odonto, eles ainda são muito recentes, porque a gente não pode nem plantar, né? A gente não pode falar. Agora saiu permissão para a UFSC, que eu sei que na UFSC tem permissão para plantar, para estudos, mas tudo isso tem vindo agora, né? Desde 2015, que foi liberado para importação para pacientes com epilepsia. A partir daí, né, com a luta das mães, né, com pacientes que os filhos tinham mais de 80 epilepsias por dia, né? Que vida que tem uma pessoa assim? A tua vida é ficar olhando se teu filho
não está tendo. Então, agora os estudos estão aparecendo, assim, sabe? Tem sido quebrado esse preconceito. Então, para ter resultados, a gente não vai achar resultados em pacientes, porque não podia nem falar disso, né? Na década de 70, por exemplo, aqui no Brasil, foi fortemente proibido, né? Foi assim, por causa da ditadura e outras coisas, assim, a política foi muito forte. Então, assim, como eu falei, foi proibido simplesmente por interesses políticos e econômicos, né? Indústria farmacêutica e outras coisas. Então, agora estão começando a sair os estudos. Então, agora as pessoas estão vendo os benefícios, estão vendo. Antes sabia que era bom, né? É bom para relaxar, é bom para isso, mas não tinham os estudos. E a gente quer, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer pesquisa, a gente quer levar o melhor para o paciente. Eu, como endodontista, eu quero que o meu paciente, e como dentista, né, eu quero que o meu paciente esteja bem. Eu quero que ele vá a cada 6 meses e fala, não tô mais com dor, não estou tomando mais tarja preta, não estou mais ansioso, eu estou tendo qualidade de vida, eu estou feliz, eu estou dormindo bem. Na odontologia do sono é muito utilizado também o tratamento, sabe, com o CBD, né, com a cannabis. Então, para todas as áreas, a paciente, odontopediatria, paciente que vai fazer cirurgia muito grande, paciente que é muito ansioso, a gente começa a fazer um tratamento 2 semanas antes da cirurgia. No dia da cirurgia, carrega um pouquinho mais ali nas gotas para o paciente, né, ficar bem ali. Então, os estudos estão saindo, né? Legal. E qual seria, vamos dizer assim, a dose ideal para um medicamento canabinoide? Eu sei que é muito vaga. Na verdade, essa assim, pergunta, vai ser impossível te responder isso. Porque varia muito, né? De acordo com a... Varia muito. Quando a gente faz os cursos, quando eu comecei a fazer o curso, foi o que eu falei. Eu achava que era para paciente assim é isso, para paciente assim é isso. Receita de bolo, né? E não é. Não é porque às vezes durante o tratamento o paciente ele reage bem com o tratamento e se você dobra essa dose, ele pode ter uma queda já então que a gente chama de curva de U. Então é muito difícil. Eu vou falar que é impossível falar para você qual que é a dose. Você tem que estudar mesmo cada caso. É uma área difícil, é mais difícil do que as pessoas pensam, porque você tem que investigar tudo do paciente, tudo, né? Eu aplico 4 questionários de ansiedade, de sono, de bruxismo e tem mais um. Agora me deu. Mas assim, de estilo de vida também, sabe, do paciente. Hábitos, porque talvez parafuncionais, alguma coisa assim. Porque assim, não é só, vou tomar o olhinho e acabaram todos os meus problemas. Não, a gente tem que regular o sistema endocannabinoide. E a gente pode fazer essa regulação tanto usando o PEA, né, curcumina, exercícios físicos, yoga, meditação. Tudo isso ajuda o organismo a ter um equilíbrio. E o sistema endocannabinoide ele foi desvendado na década de 90. Então, é tudo muito recente, né? O THC ele foi isolado na década de 60. Então, agora estão vindo, né, os resultados e ficou muito tempo quieto, que ninguém falava, simplesmente porque não pode, né? Aí o Dr. Rafael Michola, que é um israelense, ele resolveu estudar, isolar e ver o que acontece. E daí descobriu esse sistema endocannabinoide, né? Que já que se o organismo reage a uma planta, não que nós temos receptores que reagem com a planta. Então, se eu tenho o THC, por exemplo, se ele causa alguma coisa no meu organismo, então talvez tenha alguma coisa no organismo que é parecido, que a gente produz, que a gente ainda não sabe. E aí descobriram a anandamida. A anandamida é o canabinoide da felicidade, né? Então, ele é muito parecido com o THC. Então, vai longe. É muito vaga, é muito. Vamos, então, para o nosso quadro de perguntas rápidas, chamado Alta Rotação. Esse é legal também, Alta Rotação.
endodontia ou endocannabinoides? Agora dei uma travada nela ali, agora. Tem que escolher, vamos Tem que pular. escolher. É porque, assim, acaba que a cannabis, os endocannabinoides, né, a cannabis, ela complementa em tudo. Eu falo assim, se for para escolher o que vai trazer um bem... É que são coisas completamente... Não tem. Não vai escolher, hoje, então é que tá bom. assim, hoje eu estou puxando muito saco da cannabis, entende? Não dá para escolher a endo daí, porque... Hoje eu estou apaixonada pela cannabis, mas o Entendi. meu amor eterno é a endo, então não sei. Tá bom. Vai ficar no ar essa aí. Cannabis, maconha ou canabinoide? São... Então, a cannabis... Então, vai. canabinoides. Canabinoides. Uhum. Quer justificar que você ia Você falar que alguma coisa? Porque, como eu falei, né, cannabis é o termo científico para maconha. Para maconha. E os canabinoides, que é o que são princípio o princípio ativo que a gente usa nos tratamentos. Então, canabinoides. O que dá mais medo no início? Fazer endo ou prescrever os canabinoides? Endo. Endo. A endo de molar, né? Todo mundo fica... Dos canabinoides, a gente fica ansioso para ver o resultado, né? É um desafio, mas você fica ali na ansiedade. E não é na hora ali que você vê, né? E a endo, o medo é a perfuração, é extravasamento. Então... Aquela história, né? Só perfura, só extravasa quem faz, né? Quem faz, então, quem fratura. Né? Pois é. O que é mais fácil, um paciente aceitar uma endo ou fazer um tratamento com canabinoide? Canabinoides. Acredita? Acredito. Endo, você tem que convencer o ser humano. Mas veja bem, tá doendo, né? Não, então, assim, não tá doendo? Não tá doendo, mas tá vendo que você não tem mais osso aqui? Olha o tamanho dessa lesão. Você tá vendo esse espacinho aqui, ó? Não, mas eu não sinto nada. Depois que você mexeu, que começou a doer. A culpa é sua. A culpa é nossa, sempre, né? Pois é. Para terminar, você tem um Instagram chamado Biendo, é isso? Então, a Biendo eu e o professor Ellington Krieger, nós fizemos mestrado juntos e a gente resolveu fazer um canal no Instagram. Opa, piada infame, sem querer. Aí, ó. Então a gente resolveu fazer esse canal no Instagram científico, entendeu? Só com uma visão científica da endodontia, com embasamento, justificando, colocando os casos, as complicações. É uma área é um canal que a gente usa para tirar dúvidas, né? Então a Biendo seja a endodontia, leve ela, não é simplesmente trate um canal. E as pessoas, às vezes, muitos dentistas não sabem por que você está tratando o canal. Porque tem que tratar porque está morto. Não, você está fazendo um controle de infecção. Para você manter teu dente ali, você precisa tá saudável. Então, assim, é um controle de infecção. É complexo, é difícil. Né? E os pacientes não entendem isso. Por que não faz de uma vez, em uma sessão? Tem que ficar trocando curativo. Porque a gente está lidando com micro-organismos, né? Com bactérias extremamente resistentes, bactérias anaeróbias. Então, é complicado. E as pessoas... É um canal que a gente quer mostrar a importância da endodontia, né? E não simplesmente tem uma lesão gigante, tira e faz implante. Né? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas e o teu dente? Né? Você está com uma unha infeccionada ali, inflamada, você vai amputar a perna inteira? Né? Não tem como. Então, são coisas que as pessoas precisam entender a importância da endodontia. Então, é mais focado nessa parte da endo mesmo. Ontem, inclusive, eu estava falando com o Wellington, e ele também, porque eu fico falando de cannabis, e ele ficou super empolgado, né? Também começou a fazer após. E eu falei, será que a gente coloca também cannabis no Biendo? Né? Daí a gente pensa em endodontia, endocannabinoides, o que a gente faz? Aí a gente está vendo o que faz, mas por enquanto eu divulgo um pouco no meu Instagram, ele no dele, e a Biendo está só na endo ainda mesmo. Tá só sendo endo endodontia, Legal. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que foi muito legal esse episódio, foi muito proveitoso e para muita gente que não
não tinha nenhum contato com esse assunto, hoje, se assistiu inteiro esse episódio aí, vai sair sabendo um pouquinho mais. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. É um assunto assim que realmente, quem tiver dúvida, me pergunte, a gente vai discutindo junto, a gente vai conversando. É apaixonante e passa rápido, né? Quando vê, já acabou o tempo e eu quero falar mais e não dá. Mas me chama no WhatsApp, no Insta, a gente vai conversando. Pode deixar, a história engraçada ainda vai sair em eu anexo. vou postar lá e daí eu marco você. Marca a gente, é isso aí. O dia que acontecer semana que vem vai acontecer, tenho certeza. Toda semana acontece, eu só não me preparei. Então tá bom. Vamos então terminar com uma frase, que a gente sempre encerra com uma frase. E a de hoje vai ser a seguinte: da saga Só Erra Quem Faz, errar é humano, fraturar lima é endodontia. Então, aí é uma reflexão para vocês, né? Aproveitando a ocasião, nós estamos no outubro, em outubro, então, outubro rosa, eu estou de rosa aqui só para dar uma explicação, né? Para quem tiver interesse. Enfim, vamos lá então, esse foi o nosso Anamnésia Show de hoje, e é isso aí, pessoal, até o próximo.